Olá, professor. Nós somos a Estação Leitura e vamos falar sobre a nossa análise do Filho Eterno do Cristóvão Tesa. Então, a primeira pergunta. Virtudes e problemas literários da obra. Temas, articulação, estilo, enredo, construção dos personagens, textos, conflito. Tá. O que vocês acham sobre o tema tratado no livro do Filho Eterno? É um tema bem pesado, é um tema que foi difícil ler, né? Foi difícil regustar tudo que o autor escrevia. A gente meio que levava aqui pro pessoal, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha que entender o lado dele que ele não estava preparado, né? Pra ter um filho com uma doença. Eu já acho que isso não é justificativa. Não é uma justificativa mesmo. Eu só Porque, tô tentando assim, ter um pouco de empatia por ele, né? Porque não dá pra ter, né? Não, porque assim, como já foi discutido antes da gente fazer a gravação, que todo mundo tem muita expectativa em cima de quando você vai ter um filho. Então, você tem expectativa sobre se é menino ou menina, você fica na expectativa, vai crescer, vai ter uma carreira, vai ter outra. Então, acho que não é justificativo falar que ele reagiu da maneira que ele reagiu por causa da expectativa que ele tinha de ter de ter um filho. Então, eu acho que assim, Mas eu acho que ele tinha 28 anos, estava perdido na vida, não tinha Expectativa, né? não tinha expectativa de vida pra ele. É. E com o filho, ele ia começar a viver. Exatamente. E aí a criança nasce com a doença e acaba o mundo pra Desaba, ele, né? E pra criança, porque como que eu vou viver Suprir, né, agora? necessidade. É porque eu acho que assim, os pais têm um grande problema de transmitir tudo aquilo que eles queriam pra eles nos filhos, né? Então ele acaba transferindo muita coisa. Então ele tinha uma expectativa altíssima, né? Ele liga todo feliz pra família. Ah, nasceu, ele é lindo, ele é perfeito. E aí no mesmo dia já pensa na Desaba, morte, né? Então, Não, eu acho que assim, eu acho que o pai no livro, ele é todo problemático. Ele pode ser até porque o problema, o filho dele tem uma doença, mas ele é problemático num nível diferente. Porque ele planeja a vida dele, ele cria a vida dele toda baseada em outros fatores. Então ele planeja a vida dele baseada na carreira, na família, no filho, e ele ele tem um planejamento dele e ele conta com o filho para aquele planejamento. Mas não é certo ele agir dessa maneira, de querer, porque o filho dele nasceu com uma doença, ele diz que o filho dele basicamente desgraçou todo o planejamento de vida dele. Pra ele, o planejamento era casa, esposa perfeita, criança perfeita, autor de sucesso. Aí a vida dele, ele não tem trabalho fixo, não, as editoras sustentado pela mulher. As mulheres o sustentam, as editoras só recusam ele e ainda por cima a única esperança que ele tinha pra ter um projeto, né, que ele tinha, que pra começar a viver, nasce Desabou, e né? com a doença que na época era muito preconceituosa, não tinha tanta informação sobre, era chamado mongoloide na época. E as pessoas não falavam e ele sentia muita vergonha, então toda vez que perguntava, tá bem, Felipe, tá ótimo. Não me engano. E quando ele falava isso, ele pensava, eu espero que meu filho morra. Eu acho que eu queria saber qual a importância que tem pra vocês de falar falar de um tema como esse na sociedade ainda hoje, porque o livro faz um tempo que ele escreveu, mas ainda hoje, qual a importância de se falar de um livro assim, de tratar de um assunto desse, como a Anitta falou no começo, um assunto pesado, que não é fácil de ler pra você digerir tudo que ele fala e todos os pensamentos ruins que ele tem sobre o filho dele. A minha importância é pra abrir os olhos mesmo, pra se conscientizar, porque... Se preparar, né? Porque Pode acontecer. E agora não só a síndrome de Down, mas tem aquela microcefalia também, tem muita criança com microcefalia e estão todos em áreas de adoção também. E pra se conscientizar mesmo. Tem uma base, né? Aquilo que o próprio autor não teve, né? De quem projeta vai nascer com doença. Não vai nascer saudável. E engraçado que mesmo
ele querendo a morte do filho, tipo, como fosse desejando pra... Ele ia atrás de tratamento, ia nos melhores médicos, tipo, levava pro Rio de Janeiro pra ir no hospital. Buscar uma resposta, uma solução pro problema dele. Ele mesmo estudava, ele fazia o tratamento com a criança em casa. Posso falar uma coisa? Numa parte do livro, eu me senti muito assim, parecia que ele tava muito mais dando base pro filho, incentivando, do que a mãe. Parecia que a mãe sempre mas na realidade a mãe não aparece no livro muito. Não eles trabalham mais a relação do pai com o filho do que com a mãe com o filho. A relação é mais ele. Sim. É mais a história dele. E surge o filho. Sim, parece que a mãe sempre tá um pouco de fora. E era isso que eu ia perguntar. Vocês acham que a relação que aparece dele com... De falar tanto da relação dele com o filho tem... Na verdade tem a ver, mas o quanto vocês acham que tem a ver com o fato de, como já é definido, o livro tem uns que classificam como autobiográfico por ele ter um filho com síndrome de Down e outros como romance. Então, trabalhando essa relação de ele falar menos da mãe e mais do pai com o filho, será que tem alguma coisa a ver com o fato dele estar querendo falar da relação dele com o filho dele? Sim. E mostrar isso? Eu acho que é autobiográfico, autoficção, que não pode ter acontecido daquela maneira, mas pode ser o que ele sentia e ele não falava pra ninguém, porque muitas coisas ele só pensava. O subconsciente, né? Ele tá ali. Em uma entrevista ele falou, né, que ele... Na verdade, o livro tem muitas partes dele, né? Ele tinha muito medo de como o público ia receber, exatamente por causa dessa agressividade toda que ele coloca, né? Eu acho que essa foi a segunda questão, não sei. Sim, qual a relação do livro com o tema, como ele trabalha com a nossa disciplina. Então, como a gente já havia estudado a autoficção, de ser um tema, uma história autobiográfica, mas com um pouco de ficção, ou um pouco de uma história ficção com um pouco de autobiografia. Acho que no livro ele trabalha bastante isso e ele deixa bastante claro, não bastante claro, mas ele mostra pra gente como que provavelmente ele agia com o filho dele e como mudou a cabeça dele depois, na parte que ele... A parte que ele começa a gostar da criança, sentir falta da criança, é quando o Felipe some, né? Ele some, aí ele fica... fica... E ele fica, cadê meu filho? Eu não posso sair perguntando pra todo mundo, porque quase ninguém o conhece, porque ele sente vergonha da criança, ele não... Ele nem escreve, ele não fala da criança. Ele não escreve, é diferente. E o engraçado foi como sumiu, né? O filho tava fazendo barulho, parecia um barulho na vida dele, de repente o filho para de fazer barulho, aí ele pensa, opa, cadê? Silêncio demais, né? Sim. E aí quando ele vai atrás... E tanto que tava lá no parque, aí tem a parte que ele paga pro policial por ter achado a criança, e depois ele sente, mas será que eu me sentiria tranquilo em um aluno me pagar por ter dado uma boa aula, por ter feito o meu papel? Sim. Aí é ético isso? Ele pensa nisso também. Mas eu acho que é a partir desse momento que ele começa a ter uma relação maior com o Felipe. Sim. Começar a entender que a relação é forte, na verdade, né? Não é um E superficial. tanto que ele tem uma parte que ele fala que ele não pode... O autor, né? Porque ele não tem nome no livro, não é... Só o Felipe Só tem. Felipe, nem a esposa tem. Nem a outra filha, porque ele tem uma filha depois. Perfeita, né? A filha que nasce perfeita e ele não dá tanta atenção pra filha. Engraçado, né? Ele não se enxerga na filha. Ele não dá tanta atenção pra filha quanto ele dá pro Felipe. Teve uma hora que ele fala, né? A menina parece que tá falando assim, ei, você pediu uma filha perfeita, ele está aqui. Estou aqui. E o que ia falar? E a filha, sendo mais nova, ainda ajuda a cuidar do Felipe. Ela fala, Felipe, não faz isso, Felipe, não faz aquilo. Eu ia falar outra coisa sobre. E é isso. Ah, eu lembrei. Ele fala que ele não pode morrer cedo porque quem vai cuidar do Felipe, quem conhece o Felipe melhor é ele. Ele não pode morrer pra poder cuidar do filho. E é engraçado você ver a mudança que tem do primeiro capítulo pro último, porque no primeiro momento, assim, que ele soube que o filho dele tinha um problema e que ele relacionou a doença do Felipe com uma pesquisa que um amigo dele havia feito, desde o começo ele fica, não, mas eles dizem que ele pode morrer cedo, então
tomara que ele morra cedo. A esperança dele Isso de é muito tomara. assustador. a esperança dele de que o filho morra e depois o fato dele não querer partir pra não deixar o Felipe E sozinho. ele fala também no começo que ele fala assim. Ele viu o enterro, né? É muito estranho. Ele fala assim, ele se imagina no enterro. Sim, todo mundo. Recebendo apoio. É. Gente. Por exemplo, ai, nossa, que triste, realmente, é Mas triste. por dentro ele estaria feliz. E ele se pergunta, eu preciso dessa esposa, eu preciso dessa criança, eu não preciso disso. Eu poderia mudar de vida. Eu acho que é interessante como ele mostra que durante ao decorrer do livro eles criam um laço que é a relação deles com o futebol, né? Sim. Do Felipe. E como eles criam um laço. E é interessante o Cristóvão mostrar isso no livro, porque há muitos casos de pais, hoje em dia, que desprezam os filhos por alguma doença, mas eles não fazem a questão de criar um laço. E o fato de eles terem essa coisa em comum, essa paixão em comum, e a partir disso ele começa a se relacionar mais, é muito bonito. E ele mostra que houve um arrependimento daquele pensamento. Eu acho que ele mostrar isso no livro, como a gente tinha falado no começo, de que o livro, o tema é importante para você abrir os olhos de pessoas, para conscientizar em relação ao preconceito e tudo. Então é muito importante ele mostrar de que não é porque a criança tem uma doença que ela não pode se apegar a alguma coisa, não pode gostar de fazer tal coisa. Então eu acho que isso é... Em relação ao nome, né? Sim, o Filho Eterno. É por causa que a criança nunca vai crescer Mentalmente, né? Ela sempre vai estar naquele estágio. Ela evoluir, mas não vai evoluir, vai sempre precisar. É sempre ser uma criança internamente, né? Sim. Ela nunca vai ver a maldade assim, do mundo. Sim. E Eu acho assim, a única coisa que a gente não falou muito é sobre a própria escrita, né? O subconsciente. sim. Essa volta que ele faz, a Regressão, né? durante o livro que ele vai tá falando do Felipe, aí ele para, tem uma lembrança, volta pra adolescência dele. Na viagem. Aí ele fez. volta e ele essa parte. Ele sempre volta. O jeito que ele escreve, como ele consegue fazer essa volta no tempo sempre, mas mesmo assim você consegue ver a continuidade da história dele com o Felipe. Sim. Não, e até aquilo, né? Eu estou presente aqui, mas mentalmente eu tô pensando em outra coisa que não é aqui. Porque parece que assim, o momento que ele tava lá é o momento de ele levando a mulher, ele sendo a base, ele até fala, né? Sou a base pra minha mulher nesse momento, de que ela depende de mim. E aí, nesse momento ele tá presente. Mas aí, na cabeça ele ainda tá pensando em outras coisas. Mas quando o filho nasce e ele vê todo o problema, né? Que não vai ser uma vida bonita que ele vai ter com o filho dele, que não vai ser aquele plano, aquela projeção que ele tinha. Aí ele, nossa... E ele tem um momento que eu acho que tá até aqui, que a criança tem que conquistar ele. Ele não faz questão de estar... Sim, porque na cabeça dele o filho dele vai morrer rápido. Mas mesmo assim ele vai atrás dos melhores médicos. E é engraçado, né? Porque ele vai atrás, mas ele sempre questiona, tem certeza que não tem uma doença? Tem aquela pontinha de esperança pros dois lados, às vezes eu acho. Ele ao mesmo tempo... Além da síndrome de Down, ele quer achar alguma coisa para que o filho ao mesmo vai. tempo... Então essa busca dele pelos médicos, achando que vai encontrar alguma coisa para falar, olha, sinto muito, ao mesmo mas tempo seu que filho ele não tem vai certeza que ele tem doença, ele quer ter uma esperança que o filho não, ele vai ser normal, ele só foi E ele tem até medo que quando a filha dele nasce, será que essa daqui é a Sim, perfeita? eles fazem até será exame, né? Será que pra tem ver se essa tricom- que é... tricom- Isso mesmo. É o cromossomo 21, é isso. E... Acho que Professor, basicamente Foi isso. resumidamente a nossa... Bem resumidamente. Não, porque se for falar assim tudo, todas as opiniões do livro, de como ele fala e de como ele aborda o tema, nossa, é assunto pra, sei lá, Mais de 15 minutos. bem mais. Então, A importância, né? os fatos que a gente achou mais importantes pontuar e que a gente acha que talvez venha a lembrei. ser relevante pra quem vá ler o livro, é interessante por isso, por esses pontos, em como ele fala, em como ele trabalha, em como ele muda, mostra a opinião dele mudando, assim. Queria destacar a vergonha que ele sente pelo filho, né? sim. Porque ele sente muita vergonha. Não sei se eu falei isso antes. Tá bom. Mas é só reforçando, né? Realmente. É isso. Então Então é um livro Boa noite. que deu muita dor de cabeça. Foi difícil ler, foi difícil
E a cada instante eu ficava Angustiada pra angustiada criança. e me colocando no lugar. O que que eu faria, né? Eu não estaria pronta, mas certamente não faria isso. Não teria esse Sim, pensamento. Eu Uma pergunta acho que eu final. faria o que ele Ele- fez. Procuraria os melhores médicos. Cuidaria, eu amaria do mesmo jeito. Mas assim, do jeito dele Não. ou de outra maneira? De outra maneira, eu não ia esperar. A primeira impressão é, tipo, se você pudesse dar um julgamento sobre como ele é como pai, qual seria? Eu diria que no começo ele foi muito negligente, egoísta, foi um... Ele não foi Ele não, pai. ele não. Já é outra contradição, porque eu não acho que ele tenha sido negligente. Ele só não amou, aceitou, ele não rejeitou. aceitou, mas ele não deixou de. Ele não desistiu, né? Não deixou de levar os melhores médicos, dar. Pelos Suprir motivos necessidades. errados, mas... Sim, ele tava com esperança que. É que, fosse né, por os dois pouco tempo. meios. É. Eu tô procurando um problema pra ver se ele morre, mas ao mesmo tempo o meu filho se tornou meu projeto pra melhorar, né? Pra Sim. crescer. Eu não sei. Mas é isso aí. É isso. E essa foi a Estação Leitura, falando sobre o Filho Eterno. Tchau, professor.